Olá pessoal, sejam bem-vindos ao curso de Execução Fiscal. Eu sou o professor Elton Kramer e vou conduzi-los nesse estudo aí tão desafiante que é compreender a marcha da execução fiscal com as suas peculiaridades, com os seus obstáculos. Aqui vocês vão ver que grande parte das respostas não estão na lei, mas sim na jurisprudência. Então, muitas questões para a gente compreender como que o judiciário chegou àquela conclusão, aquele resultado sobre determinado instituto do Executivo Fiscal, a gente precisa compreender toda a marcha, ou seja, todo aquele entendimento que existe sobre a execução fiscal. Se aquilo partiu da própria lei específica, que aí a gente sabe que a regra da lei específica derroga a geral, nós temos a Lei 6.830, que é uma lei específica que regulamenta a execução fiscal no Brasil, e temos o Código de Processo Civil. Só que vocês vão notar que ora a gente está aplicando o instituto de uma e ora a gente está aplicando o instituto da outra. Por quê? Porque a gente tem entendimentos a respeito dessa teoria das fontes, ou seja, o contato que tem entre as duas legislações. Eu vou passar para vocês ali, na sequência, todo esse entendimento jurisprudencial. O que o STJ, em especial, que a maioria das questões, que é o intérprete da legislação infraconstitucional, vai nos dizer de cada um desses institutos. Então, para o direito tributário, a gente precisa compreender não só a parte material, mas principalmente a parte processual. Para você que está me assistindo, seja você concurseiro, precisa compreender isso para responder questões no seu concurso público da advocacia pública, quanto você que é profissional e precisa se atualizar, ou seja, trabalhar com estratégia, seja você advogado público, seja você advogado privado, porque a execução fiscal é uma só. Seja você estudando para concurso público, seja você treinando para a prática tributária. O processo, a lei, a jurisprudência é uma só. E você precisa compreender a prática, porque hoje, cada vez mais, até mesmo os concursos públicos estão exigindo que a prática. O que você faria caso você estivesse naquele cargo? Então, por isso que hoje o estudo é muito similar. Antigamente, bastava você saber teoria. Bastava isso. Lia a lei seca. Hoje não. Hoje você precisa compreender, já enquanto profissional você fosse, para resolver essa questão do concurso público. E veja, para aqueles que estão estudando, até eu vou dar uma diretriz. Olha como a execução fiscal é cobrada, né? Eu trouxe uma questão. Para aqueles que fizeram o meu curso de dissertativas, o módulo tributário, que também está aí em parceria com o Grupo Aprovação PGE, vocês vão ver que existem muitas questões sobre execução fiscal. Essa aqui eu trouxe lá do concurso da PGM de João Pessoa, que caiu em 2018, e veja aqui o que eles estavam pedindo, ó, só para vocês terem uma noção. Fazenda Pública Estadual ajuizou ação de execução fiscal contra João, devedor de ICMS. Os bens de João, foram penhorados, mas são insuficientes para adimplir a totalidade do débito fiscal. Como o João precisa participar de um certame licitatório, requereu em juízo a expedição de certidão positiva com efeito negativa, sob o argumento de que já houve a penhora de seus bens à execução fiscal movida pelo órgão fazendário. Alegou-se por oportuna ausência de indicação do índice de correção monetária na certidão de dívida ativa executada. Veja aqui, daí depois vem as perguntas, né, para você responder. É exatamente a prática tributária. É exatamente o que você faria enquanto advogado do contribuinte, como advogado público ou como um concurseiro. Ou seja, as questões estão cada vez mais práticas. Esse curso, então, ele visa o que é atender a sua necessidade, te mostrar o que você precisa compreender, o que você precisa estudar e o que vocês precisam estar sempre atualizados para ser um bom profissional, para vocês atuarem bem dentro do processo de execução fiscal. Para isso, nós precisamos compreender como se dá o nascimento da obrigação tributária, ou seja, nós temos um fato que inicia e o fato final que seria a própria execução fiscal. Todo professor de direito tributário vai passar para vocês essa chamada linha do tempo do tributo. Então, quando a gente passa essa linha do tempo, a primeira coisa que a gente compreende é que existe uma hipótese de incidência.
Todo tributo ele tem uma previsão abstrata na lei, né? Nós temos aquela previsão já falada por Geraldo Ataliba, depois sistematizada pelo professor Paulo de Barros Carvalho, que nos fala que é, por exemplo, no imposto de renda, auferir renda, no ICMS, circular mercadorias. Essa é a previsão abstrata da lei. Para isso virar, se materializar em um tributo ainda não exigível, mas um tributo existente, nós temos o que é o chamado fato gerador tributário ou obrigação tributária. A obrigação tributária é quando aquilo que estava previsto abstratamente na lei se concretiza. Então, por exemplo, a lei fala auferir renda. A partir do momento que eu ganhar esse valor, eu já materializei a obrigação tributária. Mas eu pergunto, é nesse momento que você deve pagar o tributo? Ou seja, que ele tem exigibilidade? Não. Para eu trazer a exigibilidade do tributo, eu preciso transformar essa obrigação tributária ou converter essa obrigação tributária, como fala a doutrina, em um crédito tributário. Quem faz isso? O lançamento. Então, o lançamento, nesse caso, ele vai ter uma função dúplice. Ao mesmo tempo que ele declara a obrigação, ele constitui o crédito tributário. Tá? Então, com o crédito tributário, você já tem exigibilidade. Mas, professor, o que isso tem a ver com a execução fiscal? Eu já vou mostrar. Eu preciso te mostrar de onde se origina isso para a gente chegar na execução fiscal propriamente dito. Então, nós temos o quê? O crédito tributário. Caso eu não pague esse crédito tributário, ele vai ser escrito em dívida ativa, que é o momento que eu retiro a certidão de dívida ativa, ou seja, eu já tenho um título executivo extrajudicial, que é um título executivo produzido pela própria Fazenda Pública, que vai servir de objeto para futura execução fiscal. Se eu não conseguir cobrar do contribuinte na fase de execução fiscal, eu não posso fazer mais nada. Então, essas são as fases do tributo, cada uma com sua especificidade. Eu vou estudar, por exemplo, lançamento tributário e obrigação tributária no curso de Direito Tributário. Lá vai me dizer todas as diretrizes, tudo que eu devo obedecer, todos os requisitos, todas as condições especiais. A partir da dívida ativa, eu já tenho um novo procedimento, ou seja, eu já abandonei a fase, vamos dizer, material do direito tributário e eu vou começar a discutir a fase processual. Não, claro, não esquecendo a fase material, mas dando agora uma prevalência sobre o processo de execução fiscal. Eu vou judicializar aquilo que eu produzi, ou seja, o título executivo extrajudicial. Por isso que eu quis te mostrar aqui, para te mostrar a verdadeira natureza e o verdadeiro panorama que a gente vai enfrentar daqui para frente. Com base nisso, então, nós temos o artigo 142 do CTN, que vem dizer o que é o lançamento tributário, que é fundamental, porque é aqui que ocorre grande parte das nulidades do processo de execução fiscal. Precisamos ter uma atenção muito especial sobre ele. Diz o seguinte: compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência faturadora, ou seja, aqui está a função dúplice. Ele constitui o crédito e declara a obrigação. Da obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante devido, identificar o sujeito passivo e, sendo o caso, propor a aplicação de penalidade cabível. Isso aqui é para a gente compreender que tem a constituição do crédito tributário para eu ter no passo seguinte, caso não pago, caso discutido um processo administrativo, a inscrição em dívida ativa. Porque é ali que eu vou ter a fase já processual, ou seja, pré-processual, porque a fase processual se inicia com o ajuizamento da execução fiscal. Agora veja, nós temos a opção de não executar esse crédito tributário. Grande parte hoje das fazendas públicas trabalham com o valor mínimo da execução fiscal. Então, por exemplo, aqui no estado do Paraná, onde eu trabalho, nós temos valores mínimos definidos em lei. Então, por exemplo, tem um valor mínimo para o IPVA, para o ITCMD e também para o ICMS. Então, cada tributo tem um valor que eu não vou executar de pronto. Eu vou protestar. Aqui eu trago para você a base legal do protesto da CDA, que é a Lei 9492/97. No artigo 1º, o parágrafo único diz, inclui-se entre os títulos sujeitos a protestos as certidões de dívida ativa tanto da União, Estados,
Distrito Federal e municípios. Isso é uma prática hoje corrente na Fazenda Pública, a União faz isso, quase todos os estados têm e também vários municípios já adotaram essa prática. Isso é importante tanto para a prática tributária, você que está estudando para isso, quanto para concurso público, porque várias perguntas já sobre a constitucionalidade da utilização do protesto. Nós tínhamos uma divergência jurisprudencial, mas hoje está consolidado no âmbito do STJ a possibilidade de utilização do protesto para trazer eficiência à execução fiscal sobre a arrecadação tributária, ok? Também existem medidas coercitivas, ou seja, medidas que visam coagir o devedor a pagar o que deve, ou seja, ao contribuinte a pagar o tributo. Então veja, o artigo 782 do Código de Processo Civil, eu coloquei novo CPC, mas não é tão novo agora, já 2015, né? E ele diz o seguinte, no parágrafo 3º, a requerimento da parte, o juiz pode determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes. Isso são cadastros como CADIM, Serasa, SPC, que nos ajudam a trazer efetividade às medidas. Então veja que nós tivemos durante anos a execução fiscal não encontrando bens, ficando parada, se tornando inefetiva. Então a gente tem hoje outras medidas, tanto do CPC quanto de medidas administrativas, que trazem para a execução fiscal uma inteligência, uma estratégia. Então hoje o advogado público só não consegue trazer efetividade se ele não quiser a execução fiscal. Tem hora que realmente não encontra bens, não tem o que fazer, mas tem hora que dá para a gente fazer um esforço maior para encontrar esses bens. Então, tanto para aqueles advogados públicos quanto futuros advogados públicos, há hoje medidas para isso. E eu vou mostrar no decorrer do curso o que eu, com minha experiência prática como procurador municipal e agora estadual, lancei mão e deu certo. Deu para a gente encontrar algum bem, trazer alguma efetividade para esse procedimento que muitas vezes há um preconceito dos processualistas porque é uma execução amarrada, uma execução que não traz grande efetividade nas estatísticas. Também quero falar para você uma jurisprudência que eu trouxe aqui, que a gente utiliza muito na prática. Diz o seguinte, em execução fiscal não cabem medidas atípicas, aflitivas pessoais, tais como a suspensão de passaporte e de licença para dirigir. Isso por quê? Porque a execução fiscal ela é uma medida que é da Fazenda Pública e ela já tem meios que trazem privilégios ao recebimento do crédito tributário. Então, se vocês forem lá no final, na parte final do Código Tributário Nacional, existem lá privilégios do crédito tributário, onde ele vai ser recebido, por exemplo, antes de qualquer outro tipo de pagamento, exceto acidente de trabalho, legislação do trabalho, até na própria falência. Então, isso já traz mecanismos específicos. Outras medidas, como fala o STJ, medidas atípicas, não serão aceitas. Como, por exemplo, apreensão de passaporte, apreensão da habilitação para obrigar o motorista a não utilizar legalmente, né, esse meio, não dirigir. Então, essas medidas não são aceitas. Já existem medidas, por exemplo, o protesto já foi utilizado pelas fazendas públicas e hoje é bem aceito. Então, para que utilizar outras medidas? É mais ou menos nesse sentido que o STJ tem caminhado. Agora eu vou falar um pouquinho para vocês sobre prazos. Porque quando a gente fala em execução fiscal, atuação da Fazenda Pública, há uma divergência sobre a intimação da Fazenda Pública. Hoje nós temos processos eletrônicos aí em todo o país e não existe mais, em grande parte, processo físico. Antes, para ter intimação da Fazenda Pública, você tinha que mandar esse processo físico até a repartição pública. Hoje nós temos o processo eletrônico que, num simples teclar, já vai a intimação diretamente para a caixa do advogado público. Como que se dá essa intimação? Primeira situação, eu tenho que mostrar para vocês que no CPC, e grande parte já viram, né, isso não é uma novidade, mas o CPC traz o quê? Uma regulamentação específica sobre a advocacia pública.
né, trazendo até enaltecendo aqui a atuação da advocacia pública, no qual vai ter a representação, né? A União vai ter a representação através da advocacia da União, nós temos a PFN também fazendo parte desse órgão, dos estados a Procuradoria e dos municípios temos o prefeito ou o procurador. Por que isso? Porque infelizmente alguns municípios não têm um procurador concursado. Então a citação e muitas vezes intimações são feitas na pessoa do prefeito, do qual ele vai dar uma procuração para um advogado privado atuar, né? Infelizmente, tem municípios que têm essa situação. Aí o 182 vem regulamentar, né, incumbe a advocacia pública, na forma da lei, defender, promover interesses por meio de representação judicial em todos os âmbitos federativos. Hoje a gente tem entendimentos até do STF a respeito da representação das autarquias, que deve ter uma representação, uma jurisprudência que aplica a União e Estados especificamente, mas que deve ser representado só por procuradores concursados. Não pode ter assessoramento por comissionados, ou seja, advogados contratados. Então é uma representação específica das procuradorias. Infelizmente, até o momento, até a gravação desse vídeo, o STF não fez a mesma ressalva para os municípios, lá permitindo, flexibilizando um pouquinho essa regra, permitindo que em vários casos seja contratado advogados privados, né, os famosos assessores jurídicos. Mas, claro, tem sempre a defesa que deve existir uma procuradoria constituída. E tendo essa procuradoria, obviamente que é ela que deve receber as intimações e citações. Normalmente é isso que acontece na prática. A intimação da execução fiscal, então nós temos a previsão aqui na Lei 6.830, que é a lei que regulamenta a execução fiscal no Brasil, e diz, na execução fiscal, qualquer intimação ao representante judicial da Fazenda Pública será feita pessoalmente. Qual é o problema disso, né? A intimação, aqui prosseguindo, né, parágrafo único, a intimação de que trata esse artigo poderá ser feita mediante vista nos autos, com imediata remessa ao representante judicial da Fazenda Pública pelo cartório ou secretaria. Qual que é o problema disso? Quando essa lei foi redigida lá na década de 80, jamais se imaginou que ia ter um processo eletrônico. Ou se imaginou, não tinha ainda uma previsão a curto prazo. Então a intimação naquela época era prevista, era imaginada para processos físicos, no qual você tinha que encaminhar até a repartição tributária. Então, eu quando trabalhei lá, como fui estagiário na Procuradoria da Fazenda Nacional, chegava um carrinho cheio de processos para a gente se manifestar. E isso por quê? Porque era tudo físico. Hoje a gente conhece o processo eletrônico. E como que a gente faz o processo eletrônico? Já desde 2006 há uma regulamentação específica do processo eletrônico, estabelecendo a forma de intimação, inclusive da advocacia pública. Eu vou mostrar para vocês o artigo 6º da Lei 11.419/2006 fala: observadas as formas e as cautelas do artigo 5º dessa lei, as citações, inclusive da Fazenda Pública, excetuados os direitos processuais criminal e infracional, poderão ser feitas por meio eletrônico, desde que a íntegra dos autos seja acessível citando. Então, nesse caso, nós temos o quê? Uma possibilidade de intimação pelo próprio sistema. É o que normalmente a gente vê na prática. Então, execução fiscal, aquelas intimações pessoais, é entendida a partir daquela intimação. Hoje nós temos aqui no Paraná o ProJude. Então, desde aquela notificação, coloquei como intimado, considera-se intimado pessoalmente. Então, substituiu a intimação pelo oficial de justiça, a remessa dos autos para repartição pública, hoje é feito pelo processo eletrônico. Parece óbvio, né? Mas existiam muitos debates jurisprudenciais a respeito disso, uma certa divergência no início, mas hoje a gente já tem a consolidação e o processo eletrônico é feito tranquilamente. Aqui eu também coloquei o artigo 9º dessa lei, né, que é o processo eletrônico. Todas as citações, intimações e notificações, inclusive da Fazenda Pública, serão feitas por meio eletrônico. Então hoje a gente tem como legitimado isso, não tem qualquer discussão a respeito disso. O Código de Processo Civil 2015 veio também para ratificar o que essa legislação já falava. Só citei ela para vocês terem essa noção de como foi no início do processo eletrônico para o que a gente tem hoje, né, nesse procedimento. Agora eu vou falar um pouquinho sobre os princípios aplicados à execução fiscal. E por que é importante entender os princípios? Porque para eu compreender quando que eu aplico o CPC ou a legislação especial,
ora eu aplico um, ora eu aplico outro, eu preciso entender esses princípios. O que motiva, né, e o que resolve grande parte dos obstáculos aí da execução fiscal são esses princípios. Primeiro princípio é a importância dos precedentes. Não é bem um princípio, né? É mais uma regra específica. Mas o que é essa importância dos precedentes? Eu olho muito para a jurisprudência. Então, hoje nós temos mecanismos de consolidação de entendimentos jurisprudenciais, IRDR, nós temos súmulas vinculantes e até entendimentos já julgados através da sistemática de recursos repetitivos, que são o quê? Consolidações, algo que foi muito debatido, existia alguma divergência, o tribunal foi lá e pacificou, consolidou esse entendimento. Essas consolidações são muito importantes para a gente o quê? Para a gente sanar dúvidas no juízo monocrático, que é o juízo que vai conduzir essa execução fiscal. Então, grande parte das questões, eu, diante de uma prática tributária, que eu já trabalho há alguns bons anos no direito tributário, muito eu resolvia com uma conversa com o juiz. Então, a gente ia lá e explicava o problema, discutia juridicamente, obviamente, e a gente discutia soluções, o que é possível dentro do mecanismo da execução fiscal. Outras coisas que era uma divergência, ou seja, a fazenda pública pensava de uma forma, o juiz de outro, o contribuinte, obviamente, de outra, cada um defendendo a sua tese, teria que levar para o tribunal consolidar. Hoje nós temos os precedentes para solucionar esses problemas. A gente não precisa depender, muitas vezes, da consciência do juízo monocrático. Muitas coisas a gente invoca, o juízo pensa de uma forma, mas você já tem uma consolidação no tribunal de segunda instância ou no STJ, você pode invocar ali e já vincular o juízo monocrático. Hoje o CPC de 2015 deu muitos mecanismos, né? Eu já falei parte deles e outros ainda podem ser utilizados para vocês tornar a execução fiscal menos problemática, ou seja, você ficar recorrendo, agravando de tudo, então você pode já invocar e vincular o juízo monocrático. Outro princípio muito importante aqui para a gente fazer, dar lógica ao processo de execução fiscal, é o chamado princípio da teoria do diálogo das fontes. O diálogo das fontes é um princípio bem teórico, mas ele é invocado cada vez que o STJ vem julgar questões que envolvam divergência entre o CPC e a lei da execução fiscal. Então vocês vão ver, por exemplo, na matéria de embargos, o prazo dos embargos, o efeito suspensivo dos embargos, casos de arrematação, por exemplo, o STJ vem e diz, tem uma previsão da lei de execução fiscal, mas eu aplico nesse caso o CPC. E no mesmo caso, mais outro ponto, eu vou aplicar a lei de execução fiscal. O que isso quer dizer? Que é um diálogo das fontes. Então, eu não crio uma legislação mais nova em detrimento da mais antiga, não crio hierarquia, mas apenas um diálogo, uma adaptação das legislações. E eu faço isso a partir do artigo 1º da lei de execução fiscal, onde fala que a execução fiscal para a cobrança de dívida ativa, União, Estados, Distrito Federal e municípios, e respectivas autarquias, será regida por essa lei, mas subsidiariamente pelo CPC. Então, esse dispositivo legal, ele permitiu que houvesse o quê? Essa aplicação subsidiária do CPC. Mas muitas vezes não vai ser puramente subsidiária, ela vai ser harmônica, ou seja, vai ser adaptável. Então, várias questões, a lei de execução fiscal começou a regulamentar, e depois eu tenho que recorrer ao CPC para eu implementar essa medida. E isso a gente vai ver, por exemplo, as modalidades de penhora. Penhora de faturamento, por exemplo, eu aplico parte da previsão no artigo 11 da Lei de Execução Fiscal e eu pulo lá para o CPC para buscar regulamentação. Eu tenho arrematação também, procedimentos do CPC aplicado à execução fiscal. Isso vira uma loucura se você não entender essa adaptação da execução fiscal, ou seja, da teoria do diálogo das fontes. Também tenho outros princípios, como a execução se faz no interesse do credor, né? Ou muitos chamam de princípio da efetividade. E vocês sabem que todo o processo de execução corre para o interesse do credor. Porque você já tem um título executivo, você não vai discutir direito, né? O direito material já está ali consolidado. Então, eu devo ou não devo o crédito tributário, normalmente ele já tem uma dívida ativa. Então, essa dívida ativa que pode ser rediscutida nos pontos de vista formal, né? Claro que ainda tem a fase de desembarque, que é permitido você
dentro dos embargos, discutir a questão material. Mas a execução fiscal em si, ela visa o quê? Executar, encontrar bens. Dentro do processo executivo, você não discute direitos, a não ser direitos processuais do processo executório. Então, dentro disso, a gente tem que ter uma linhagem. Todo procedimento, toda decisão que vai ser proferida no interior, no âmbito da execução fiscal, ela deve ser guiada pelo princípio de que a execução corre para o interesse do credor, né? O princípio da efetividade. Então, por exemplo, uma substituição de penhora. Ah, vou substituir a penhora porque o devedor quer. Não, mas isso não vai tirar a efetividade do processo? Então, não pode ser deferido. Então, é um princípio da execução fiscal que a gente aplica continuamente. Outro princípio da menor onerosidade do devedor, previsto no artigo 805 do CPC. Esse princípio é muito importante, ele contrapõe o princípio anterior. Então você tem o interesse do credor, mas também o devedor não pode ser sacrificado demais, a ponto de perder direitos. Então, por exemplo, ali diz, quando por vários meios o exequente poderá promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso pelo executado. Né? Só que veja, tem um adendo, um parágrafo único. Ao executado que alegar-se a medida executiva mais gravosa incumbe indicar outros bens mais eficazes e menos onerosos. Então, incumbe o quê? Ao ponto que você vai substituir uma penhora, você também tem que indicar um bem que seja igual ou mais eficaz, tá? Sob pena de manutenção dos atos executivos já determinados. Isso é muito importante para a gente compreender essa marcha do executivo fiscal, porque ele corre para o interesse do credor. Você não pode sacrificar demais, desproporcionalmente, o executado, mas também você não pode criar uma situação que você embarace demais o processo executivo, ok? Agora eu vou falar com vocês um pouquinho sobre a petição inicial na execução fiscal. O que eu tenho sobre ela? Aqui eu vou falar um pouquinho sobre as condições. Então não tem muito para a gente dialogar e refletir sobre a petição inicial. Por quê? Porque ela é bastante simples. Nós temos o juiz que ela é dirigido, o pedido e o requerimento de citação. Só isso é requisito da petição inicial. Normalmente ela vem para o sistema mecânico, já vem pronto, né, para ajuizamento, o sistema automatizado. Só que a petição inicial ela tem que vir instruída com a certidão de dívida ativa. O único requisito de documentos. Município, normalmente, quando vai cobrar IPTU, junta a matrícula do imóvel. Não é requisito. Agora, facilita se você vai buscar, por exemplo, posseiro, se tem alguém que é responsável solidário, já vai comprovado ali. Então, se tiver uma discussão, a matrícula já está juntada. Agora, se perguntar é requisito, se eu não juntar, pode ser indeferida a petição inicial? Eu digo que é errado. Essa afirmação está errada, porque não é requisito. Requisito só que está previsto no artigo 1º da Lei 6.830. E aqui eu coloquei ainda uma jurisprudência para vocês, que diz: o juiz não pode indeferir a petição inicial em ação de execução fiscal com o argumento de que não houve indicação de CPF ou RG da parte executada. Isso é uma jurisprudência, por quê? Porque, embora você tenha que definir quem é o devedor, não consta como requisito da petição inicial. Então, isso não vai ser motivo de indeferimento da petição inicial. Ele pode intimar você para indicar o CPF, RG, para fins de citação, para implementar essa citação. E até para garantir uma credibilidade na penhora que você vai fazer, como, por exemplo, do Bacen Júri. Você precisa do CPF para fazer a penhora do dinheiro em conta bancária. Mas o juiz não pode indeferir simplesmente a execução fiscal, a petição inicial de execução fiscal. Agora, professor, tudo bem, eu entendi que a petição inicial é bastante simples. Mas aonde que eu tenho que ajuizar a execução fiscal? Acompanhe comigo. Nós temos uma previsão sobre isso no Código de Processo Civil. E aqui eu quero refletir um pouquinho com você. O artigo 46 do CPC diz: a ação fundada em direito pessoal ou em direito real sobre bens móveis será proposta na regra no foro do domicílio do réu. Isso é previsão do caput. Ah, mas professor, isso aqui se aplica a questões privadas. Só que olha a previsão do parágrafo 5º diz o seguinte: a execução fiscal será proposta no fórum, veja, a execução fiscal expressamente, será proposta no fórum do domicílio do réu, no de sua residência ou no lugar onde ele for encontrado.
Então isso ele dá margem para escolha. Então veja que você mora aqui, você tem bens aqui nessa cidade, mas você se mudou, né, recentemente para outra cidade, para outro estado. Eu sou obrigado a ajuizar executivo fiscal no outro estado? Então veja, isso ainda é uma divergência que eu não vi ainda algo consolidado na jurisprudência, nem na doutrina, a respeito dessa competência. Porque o que acontece? A União não tem problema nenhum. A PFN você tem no Brasil inteiro, as seccionais, e você consegue ajuizar em qualquer momento esse executivo fiscal, em qualquer jurisdição. O Estado e o município já encontram uma dificuldade. Vai que ele muda para outro Estado. Eu vou ter que ajuizar executivo fiscal lá? Ou eu posso ajuizar aqui onde ele morava, onde ele tem bens? Então essa proposta aqui do parágrafo 5º ele deixou um pouquinho dúbia, né? Porque ele fala do domicílio do réu, no de sua residência ou do lugar onde foi encontrado. E se ele não estiver com domicílio ou residência aqui e não tiver sido encontrado aqui? Pelo contrário, ele foi encontrado lá em outro estado. Como que ficaria na resolução? Hoje, na prática, vale o que? A execução fiscal é ajuizado aqui, onde está a fazenda pública. Só que pode ser discutido isso numa eventual sede de embargos ou até mesmo no âmbito do próprio executivo fiscal. Então é uma coisa que ainda a gente tem um ponto tormentoso, né? A gente precisa discutir isso. Mas veja, nós temos uma previsão específica no artigo 5º da Lei de Execução Fiscal, o que nos embasa uma defesa. Diz o artigo 5º, a competência para processar e julgar a execução de dívida ativa da fazenda exclui a de qualquer outro juízo, inclusive de falência, concordata, liquidação, insolvência ou inventário. Então diz, tudo bem, o juízo da execução fiscal exclui, mas qual é o juízo da execução fiscal? É o da fazenda pública? Então o juízo é o mesmo da fazenda pública ou segue o que fala o CPC, que falou expressamente de dívida ativa, né? Então nós temos aí um ponto tormentoso. E aqui algumas súmulas que eu trago para vocês, né? Como o nosso curso é extremamente prático, isso aqui vai influenciar para a prática a respeito da competência. A súmula 58 do STJ fala o seguinte: proposta de execução fiscal, a posterior mudança do domicílio do executado não desloca a competência já fixada. Ou seja, proposta de execução fiscal no fórum competente, posterior mudança não vai interferir na quebra da competência, né? A perpetuatio jurisdictionis, né? É um princípio que se aplica aqui. A súmula 515 diz o seguinte: a reunião de execuções fiscais contra o mesmo devedor constitui facultatividade do juiz. Então aqui, por exemplo, você tem milhões de execuções fiscais. Qual que é melhor? Você pegar o mesmo contribuinte, ele tem milhões de execuções fiscais? A pensar. Porque em vez de 500 intimações, você vai ter o quê? Uma. Né? Você corre num processo só. Então isso foi um dos motivos de eficiência que a gente promoveu quando eu tomei posse na Procuradoria do Estado, ou seja, eu tentei reunir contribuintes, grandes devedores, ou seja, em quantidade, não em valores, mas em quantidade de processos, e a gente reunir processos. Eu consegui diminuir, na comarca que eu trabalhava, 40% o número de prazos. Então eu tinha um número gigante de prazos, eu consegui diminuir atuando dessa forma de pensamento de processo. É muito eficiente essa forma porque você consegue trabalhar de uma forma mais calma, mais eficiente dentro do processo executivo fiscal. Casos especiais de competência. Aqui, ó, por exemplo, execução dos conselhos profissionais. Para onde que vai a execução fiscal? Justiça Federal. Já temos um julgamento aqui no RE 595-332. Execução de multas trabalhistas, fica na Justiça do Trabalho, né? Isso nós temos a Emenda Constitucional 45, 2004, então ela já fixou a competência da Justiça do Trabalho e albergou a questão de execução de multas trabalhistas. Isso, por exemplo, ela foi, quando houve essa mudança, eu estava estagiando ainda na PFN, a Procuradoria da Fazenda Nacional. Inclusive, hoje a PFN, até hoje, ela encampa a defesa da Fazenda Pública na aplicação dessas multas. Então, ela não tem natureza tributária, porém, ela é uma execução fiscal. E a defesa dela é feita na Justiça do Trabalho, o qual obrigou a PFN, então, a atuar na Justiça do Trabalho em defesa dessas multas.
Aí temos multas eleitorais, a execução é na Justiça Eleitoral. Então você vai ter execução fiscal na Justiça do Trabalho? Tem. E na Justiça Eleitoral? Também tem. Aí nós temos a previsão aí constitucional também. No Código Eleitoral, Código Eleitoral, artigo 367. Com base nisso, pessoal, nós temos 2 órgãos que eu coloco para vocês, porque eu já vi cair em prova, já vi muitas perguntas práticas sobre isso, sobre a aplicação de execuções fiscais, ou seja, trâmite de execução fiscal nos juízos especiais e juízos universais de falência. É possível? Não. Não é possível ter execução fiscal no juizado especial. Ah, professor, mas se é juizado especial da Fazenda Pública? Não, não é possível. Execução fiscal não corre em juizado. Juizado vai ter aquelas ações de pequena monta ou ações que não tenham vedações na própria lei de juizado. Mas tanto o juizado especial civil, juizado especial da Fazenda Pública e juizados federais vedam a possibilidade de execução fiscal no juizado, tá? E na questão do juízo universal da falência, ela reúne todos os créditos do falido, mas não vai deslocar a execução fiscal. A execução fiscal fica onde está. O que você pode fazer é habilitar o crédito na falência, no processo falimentar, ou fazer a chamada penhora no rosto dos autos, que no final das contas vai dar a mesma, né? Na prática dá a mesma coisa, o mesmo resultado prático. Mas o que você vai pegar? Você vai parar aquela execução fiscal, também não suspende, né? A lei de falências não suspendeu, mas como você não tem como praticar um ato constritivo, né, contra o falido, você pega aquele crédito e vai habilitar lá para pagamento futuro, caso sobre algum valor. Então essas são as questões atinentes à petição inicial e competência. Vou parar por aqui essa aula. Na próxima a gente vai continuar falando do despacho inicial e vamos para frente aí para a gente entender especificamente o procedimento de execução fiscal. Até lá!